Vamos começar mais uma live. A aula de hoje vai ser como fazer um buquê max. Aqueles buquê que está super em alta, né? Que a gente faz à base de balões e vem com os balões, letras, números, foils para compor. Nossa proposta de hoje é um buquê max 2021. Para a gente já chegando 2021 com balões maravilhosos, né? Para você estar decorando desde festas de encerramento ou, no caso, empresas. E também no dia 31, né? Porque nós, como bons decoradores, a gente trabalha no dia 31. E graças a Deus, né, gente? Que a gente pode trabalhar até o último dia do ano. A aula que eu vou ensinar hoje para vocês é uma forma que eu faço, mas existem vários macetes. Então, assim, eu vou explicar de uma forma bem fácil para que vocês comecem a praticar o buquê max. E aí vocês vão vendo no decorrer de outras lives que eu vou estar fazendo para vocês que existem outras técnicas, né? Então, na verdade, é uma forma de fazer diferente. Então, vocês podem criar de várias formas um buquê max. Vamos começar agora com a nossa base. Muitas pessoas me perguntam, né, ou já perguntaram, se eu tenho que fazer a base já na questão do orgânico, que está super em alta, né? Então, eu vou mostrar para vocês da forma que eu faço e eu vou dizer o porquê que eu faço isso, né? E aqui nós vamos utilizar os balões da Tufitec. São os mesmos balões que a gente usou semana passada no orgânico. Vou utilizar os balões de 11 polegadas. O que eu faço? Eu inflo primeiro os balões em tamanhos diferentes, alternado. Então eu vou formar um cluster inflado a 9 polegadas e um outro cluster a 7,5. E aí vocês vão entender o porquê. Então aqui eu tenho um balão de 11 e eu vou inflar ele a 9 polegadas. Então eu uso o medidor. E aí eu vou inflar ele a 9 polegadas. Peguei o balão de 11 polegadas e vou inflar ele a 9 polegadas. Lembrando que eu sempre vou inflar um pouco maior para poder esticar o balão. Ó, inflei o balão um pouquinho maior, né, do que o tamanho 9 polegadas. E agora eu vou medir ele a 9 polegadas. Então, tem os dois balões medidos. E aí agora eu vou amarrar. Vou puxar bem. Vou dar 2 voltas. E vou dar um nó. Deixo ele no meu braço ou no meio das pernas. Nunca jogar no chão. Ou se colocar no chão, colocar dentro do saco plástico. E agora eu vou inflar outra dupla de balões. Da mesma forma, eu vou inflar ele a 9 polegadas. Dou 2 voltas e um nó. Aí eu vou unir uma dupla com a outra dupla, vou formar um cluster de balões. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou dar 3 voltas, já é o suficiente. E aqui eu tenho o meu primeiro cluster de balões, ok? Agora eu vou inflar um outro cluster a 7,5. Então eu vou pegar aqui o medidor. Então a diferença que eu uso de um cluster para outro é 1,5 polegadas de diferença. Então eu fiz a 9 e agora eu vou fazer a 7,5. Então anotem aí, a diferença entre um cluster e o outro é 1,5 polegadas, ok? Vou usar também o balão de 11 polegadas, porque como eu falei na semana passada, a Tufitec não tem tamanho 9, ou pelo menos a Fly Balão não vende. Caso vocês utilizem uma outra marca de balões que tenha tamanho 11 e tamanho 9, aí eu aconselho vocês usar o balão de 9 para inflar 7,5 e o balão de 11 para inflar a 9, ok? Agora eu vou inflar a 7,5. Inflei, agora eu vou medir. Ó, tem a dupla de balão e vou amarrar. Seguro, nesse caso aqui eu vou colocar embaixo do braço. Eu vou inflar uma outra dupla a 7,5. Inflei e agora eu vou medir a 7,5. Ó, vou juntar as duas. Vou dar 2 voltas. E vou dar um nó. Esse nó, gente, não precisa apertar muito, tá? É só um nozinho
para poder segurar. Caso eu queira desfazer o nó, olha só que facilidade. Eu só venho aqui, puxo e desfaço o nó, ok? Então eu vou dar 2 voltas e um nó bem frouxo. Então agora eu vou juntar as duas aqui e vou formar mais um cluster de balões. Então aqui eu tenho um cluster de balões tamanho 7,5. Agora, ó, eu vou deixar aqui do ladinho e eu vou usar eles na sequência. Aqui eu já deixei separado. Ó, lembra que eu falei para vocês que eu coloco tudo num saco? Então tudo separadinho no saco. Então aqui tem os cluster inflado a 9 e aqui tem cluster inflado a 7,5. Então tudo a gente terminou, colocou dentro do saco. Vou usar agora o nylon 0,80. Então eu vou pegar o nylon e eu vou guirlandar, né? Então eu vou começar aqui com o cluster maior. Ó, vou pegar o primeiro cluster de balões, tamanho 9. Vou abrir ele aqui e vou amarrar o nylon, ok? Então eu venho aqui, passo no meio dos balões e vou amarrar. O que eu vou fazer aqui é uma guirlanda alternada. Então muitos já sabem fazer, porém eu vou explicar algumas dicas que eu uso e eu acho bem legal. Amarro aqui, ó, estão vendo aqui? Tem um nylon. Agora eu vou pegar o cluster tamanho 7,5. Ó, lembra que eu falei semana passada para vocês do dedinho no meio, que eu não vou mostrar aqui para vocês que é feio? Então o que eu uso? Eu uso o dedinho do meio para poder, ó, segurar o meu cluster de balões. Então é uma forma que eu uso, né, o dedo do meio para poder não me atrapalhar aqui. Eu venho com o cluster, aqui eu tenho ele formato de X e aqui o formato de mais. Então eu encaixo, ó, encaixei bem. O nylon, gente, é bem tensionado, tá? Isso eu sempre falo. Nylon bem tensionado, pego os 4 dedinhos, empurro e aí eu vou passar. Eu vou formar como se fosse um 8, ó. Passou em 2 balões já é o suficiente. Quando eu solto minha mão, já fica firme, né? E aqui eu vou dar continuidade. Ó, abro o cluster, uso o dedo do meio, o dedinho do meio tá aqui segurando, eu encaixo, eu empurro, eu puxo o nylon, ó, o nylon bem tensionado, vou passar aqui, ó. Aqui eu tô passando em 2 balões, já é o suficiente. E aqui eu tenho o início da minha guirlanda alternada. Então agora eu venho e vou dar continuidade. Ó, empurro, passo. Lembrando que o nylon sempre bem tensionado. Aí eu venho com o maior. Ó, empurro, passo. Estão vendo aqui que eu estou dando continuidade? Ó, estou formando uma guirlanda alternada. Para mim, isso aqui é a minha base, que é fundamental para estruturar todos meus balões. Ó, vou levantar aqui para vocês. Ó. Ok, e agora eu vou usar os 2 que eu inflei na aula. Então eu vou pegar o pequenininho, 7,5 e 9. Pessoal, eu vou deixar um pedaço de nylon, porque essa base eu não fiz ainda. Estou fazendo aqui com vocês ao vivo. Então eu vou deixar um pedaço, caso eu precise complementar para poder encaixar o 2021 e todos os balões, a gente vai ter um excesso aqui de nylon. Vou cortar aqui nosso cortador, caso precise. Então vamos montar junto, né? Ó.
aqui eu tenho a minha base. Então, a partir dessa base, eu vou dar toda a construção do meu buquê max, ok? Aí eu já sei que vocês vão me perguntar, Thiago, eu posso fazer todos do mesmo tamanho? Eu digo que não. Porque se eu fizer todos os balões do mesmo tamanho, todos os cluster, por exemplo, inflar tudo a 8, ele vai ficar arredondado. Então ele não vai ter estrutura para poder colocar os balões que eu preciso. Então a minha dica sempre é fazer ela alternada, tamanhos diferentes, geralmente 1,5 polegadas. Poderia fazer todo orgânico já, porque a grande maioria vocês vão ver que tamanhos balões variados. Eu também não gosto de fazer dessa forma, porque eu não consigo estruturar. Então a minha dica é fazer ela alternada e depois vocês vão vir com clusters para poder dar esse volume que vocês precisam. Sempre faço assim e sempre dá certo. Agora vou vir com os números. Então eu vou deixar um pouquinho de lado aqui. Eu vou inflar um número. Já inflei alguns. Estou utilizando esse kit 2021. Tem 1 metro cada número. Então é número bem legal para vocês trabalhar. Já compro assim prontinho o kit 2021. Ok? Já deixei separado aqui, já inflei alguns. E agora eu vou inflar para vocês o número 2. Eu vou utilizar a bombinha. Ó, a bombinha manual. Não aconselho inflar no inflador, como eu já falei outras vezes. Porque pode estragar a válvula, pode estourar o balão. Então é força no muque. E vamos inflar, né? Essa bombinha aqui ela é ótima porque ela infla quando abre e fecha. Então, sempre eu vou aconselhar vocês, mesmo que vocês vão fazer um trabalho e vão comprar só um 2021, não. Compra pelo menos 2. Porque pode, gente, acontecer de vir um balão furado ou estourar. Pode acontecer vários imprevistos. Então é bom garantir. Eu geralmente tenho no mínimo 3. Porque eu sou bem medroso, assim. Então aqui eu inflei o número 2, né? Ó, bem legal o tamanho. Eu vou, ó, aqui tem umas abinhas. Então a gente pega o durex e esconde essas abinhas. Então eu venho aqui e dobro. Poderia cortar? Sim, mas eu prefiro não arriscar. Vai que na hora que você coloca a tesoura ali, acaba cortando, furando o balão. Então a gente dobra. Em alguns casos a gente utiliza, mas não é esse caso agora. E aqui ele tem onde tem a válvula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um 260. Ó. Vou pegar um 260. De preferência na mesma cor. Ou, no mínimo, vai ser um balão transparente. Nesse caso aqui eu vou usar o balão prata mesmo. Aqui eu chamo de bundinha do balão, né? Eu seguro. Aí eu vou puxando, sem soltar, até o final e vou dar um nó. Então eu dei um nó, e aí eu tenho como se fosse uma fita de balão, ó. Então essa fita aqui me permite prender bem no meu balão. Aqui eu vou pegar, ó, tá vendo a válvula? Ó, vou dobrar no meio, tava esquecendo já. Vou abaixar um pouquinho aqui, ó, abaixo no meio. Coloco bem na pontinha e vou dobrando. Então aqui eu vou amarrar, ó. Vou usar a minha boca. Vou dar 2 nó. Ó, bem puxadinho. E aqui eu já coloquei o 260. Ok? Já expliquei isso na outra live, mas estou repetindo para vocês não esquecer. Agora eu vou colocar os balões na base. Eu vou fazer pro meu lado, mas vocês vão visualizar, não tem erro, tá? Vou deixar o nylon para cá, caso eu precise, ó, emendar.
eu vou ter o nylon aqui. Então eu tenho aqui o 260. Ó, outra dica. Eu não coloco no balão menor, no cluster menor. Eu sempre vou colocar no cluster de tamanho maior. Nesse caso aqui de 9 polegadas. Porque ele me permite dar um encaixe. Ok? E aí eu vou deixar sempre uma sobra, né? Para poder, caso eu queira colocar alguma coisa aqui, um detalhe. Então essa sobra eu sempre deixo. Algumas vezes eu começo com uma sobra maior. Porém, como eu sei que eu vou colocar só no final uma champanhe, que é essa champanhe dourada, linda, maravilhosa, então eu vou deixar um espaço, e vai ser pequeno, gente. Inflei pouco o balão, mas tem balão para inflar mais, ó. Vou pegar o 260 e eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou puxar. Ok. Ó. Como vai ficar? No caso, ao contrário, né? 2021. Agora eu vou colocar o 0. Depois vocês vão entender o final. Aqui também está dentro do saco. Ó, dentro do saco. Vou colocar o 2. Ó, da mesma forma, aqui eu não coloco, ó, porque não, além de não encaixar nesse balão aqui, ele fica muito próximo. Então eu vou ter que colocar aqui, ó. E aqui dá um espaçamento bem legal para trabalhar. Então eu vou pegar o 260 aqui, todos amarradinhos já com 260. E vou puxar até o final aqui. Ó, viro. Dou umas 3, 4 voltas e solto o 260, ok? Então aqui eu já tenho o 20. Ok, 20, tá tudo certo. Gente, eu vou dar continuidade aqui, eu vou ter que inflar um pouco mais de balão. Por quê? Porque já o 2 e o 0 já tomou bastante espaço, né? Então eu vou usar agora, vou inflar mais cluster. Voltando aqui, vou fazer para o meu lado, depois eu viro para vocês. Agora eu vou colocar mais um 2 aqui. Ó, vou colocar outro 2. Lembrando que sempre coloco no cluster maior. Agora eu vou colocar o número 1 aqui, ó, pessoal. Aqui na ponta, ó. Gente, esse buquê tá ficando grande demais. Ó, 2021.
Agora, gente, eu vou colocar no chão e vou tirar a mesa. Eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Depois eu vou arrumar e vocês vão entender o porquê, né? Então aqui é o início do 2021. Então tenho aqui a base. E agora eu vou explicar para vocês algumas dicas. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu fiz alguns clusters para complementar. E aí eu quero dar essa dica para vocês. Caso vocês não tenham um balão de 5 polegadas para fazer esses balões menores, qual que é a minha dica? Eu deixei o balão separado aqui. Vou usar aqui o balão Bilbao, 12 polegadas. Vou inflar um pouquinho. Ok. Vou amarrar bem na pontinha. Então, geralmente, quando eu não tenho um balão de 5, eu preciso fazer uma quantidade pequena só para poder complementar o meu orgânico. Eu faço dessa forma. Então, eu pego o balão maior, no caso esse aqui é de 12, amarro bem na pontinha. Vou inflar 2. Ó, tamanhos variados. E agora eu vou dobrar o balão. Então eu venho aqui, ó. Claro que para fazer isso aqui tem que ser com um balão bom, né? Porque ele é duro e ele volta. Vai, segura aqui pra mim. Vou pedir ajuda pro universitário. Segura aí. Daí eu pego o outro balão. Ó, aí eu pego os dois. Pego aqui os dois balões, no caso, porque são 2 balões, mas eu fiz como se fosse 4. E vou travar aqui no meio. Ó. E assim eu vou ter esse cluster para poder dar complemento à minha guirlanda, né? Aí aqui, no caso, são 4 balões. Eu inflei. Então eu vou inflar aqui para vocês visualizar. Deixa eu pegar 2 prata e 2 dourados. Eu gosto de fazer tudo na frente para vocês entenderem todo o processo, né? Nesse caso, como é um orgânico, eu não vou ter medidas. Então, vou inflar a dupla dourada. Não vou medir. E aí a dupla prata, também sem medida. Ok? Aí eu vou tirar aqui do lado. Aí eu vou formar um cluster de balões. E aí eu vou pegar o próprio bico do balão aqui, um deles, e vou colocar e vou puxar. Ó, eu quero dar esse efeito mesmo, sem uma coisa reta, certa, não. É da forma que ficou, é o que eu vou colocar, porque é uma ideia do orgânico, né? Então o que acontece? Isso aqui eu vou colocar por último. Ó, fiz alguns, porque primeiro eu vou colocar os balões de gás. Então eu vou deixar de ladinho aqui separado. Então esse aqui a gente faz por último. Olha só como fica legal a base alternada, que ela já fica certinha no chão, fica bem rente os balões. Aqui depois a gente vai complementar para poder ficar tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês como eu inflo um balão foil, né? Aqui tem alguns deles, ó. Alguns que eu já inflei. E aí eu vou inflar mais um com gás hélio. Ó, essa estrela aqui é uma estrela maior. Ela é de 32 polegadas. E olha só, gente. Aqui na loja eu uso essa mala aqui para cima e para baixo. Claro que ela tinha que ser pink, né? Então, geralmente quando eu vou montar alguma coisa fora, eu levo os balões aqui dentro. E aqui é a minha outra malinha, que tem todos os acessórios que eu preciso, como nylon, balão não redondo, algumas coisas para fixar. Então esse aqui é o meu joguinho. E não podia ser diferente, né? Tinha que ser pink, né? Porque nossa loja é toda pink. Caiu aqui no chão. E aqui eu já tenho amarrado o fitilho. Então, o
que acontece? Facilita. Então aqui na loja a gente usa essa mala para poder prender os balões, porque daí a gente consegue trabalhar com os balões já amarradinho, fica bem mais fácil. Então eu gosto bastante. Vou inflar aqui o balão metalizado. Existe uma válvula para foil, porém a nossa válvula está quebrada, caiu no chão e quebrou. Então tem uma válvula específica, né? Que a gente até tirou daqui porque a gente mandou arrumar. Porém, eu gosto também de usar essa de borracha. Porém, essa aqui, que se usa para balão de látex, ela tem que tomar cuidado porque ela pode estourar o balão. A válvula específica para o foil, quando você termina de inflar, ele já segura o ar e você não consegue inflar mais. Então, aconselho vocês ter sim, na loja de vocês ou na empresa de vocês, a válvula que usa para balão foil, ok? E aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então eu vou pegar aqui, essa aqui é a minha válvula, eu vou colocar, eu tenho uma película aqui bem transparente, então eu vou só encaixar e vou inflar. Uma vez que eu abaixe, ou coloco para cima ou para o lado, vai sair o gás. Então dessa forma é o que eu utilizo. Ó, vou colocar aqui bem colocadinho, e agora eu vou começar a inflar. Ó, ela faz um barulhinho chato, mas ó, já começou a flutuar o meu balão. Aqui eu tenho uma outra mangueirinha, que também é uma pistola. Então você vai encaixar, muitas vezes fica mais fácil. E eu só vou apertar aqui o botãozinho. Ó, então aqui é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Sempre eu fecho aqui o cilindro para não vazar gás, pode acontecer um risco. Quando vocês não têm, agora a dica, né, fundamental. Quando vocês não têm a válvula própria para o foil, e vocês têm um pouquinho de medo de estourar o balão, então eu inflo ele. Ó, não tá cheio totalmente. E vou pegar a bombinha. E eu vou terminar de inflar. Vocês viram que quando eu coloquei um pouquinho de gás, ele já flutuou. Então agora não vai atrapalhar, gente. Mas claro, porque é um tamanho de balão grande, eu sei da qualidade dele, né? Então tudo isso a gente faz teste antes. Geralmente eu faço assim, quando é aqueles balões super shape, que é personagem, que geralmente você não tem uma quantidade muito grande. Então para não correr o risco, eu finalizo ela com a bombinha, ó. Tá bem cheia aqui, ó, consigo sentir. E olha só. Ela tá com muita força para subir. Então agora eu vou vir. Volta aqui, pode voltar. Ó, já deixei aqui o fitilho. Pronto. Eu gosto de deixar sempre um antebraço, tá? Eu gosto dessa sobra aqui. E aí eu venho aqui onde tem geralmente o código de barra. E aí eu vou amarrar. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu coloquei o 260. Eu venho, coloco no início aqui e vou abaixando. Até chegar no final. Aí eu pego os dois dedos, faço como se fosse uma pinça. Ó, aperto. E vou amarrar. Aí quando vocês não têm a ajuda do universitário, vocês usam a própria boca, tá? Aí eu uso, geralmente, esse aparelho aqui que é para tirar grampo. Extrator de grampo. Ó. Para poder enrolar, porque meus dedinhos não conseguem enrolar. Ou tesoura. Mas eu prefiro esse aqui que ele não fica tão enroladinho como a tesoura. Então, tenho sempre essa pecinha aqui que é fundamental para várias coisas. Agora eu já tenho meus balões inflados e aí eu vou dar, né, continuidade no meu buquê max. Vou separar aqui os balões. Segura aqui pra mim. Olha que lindo esse balão, gente. Bem legal, né?
Aqui eu vou usar... Como é que eu faço assim? Ó, vou colocar as duas grandonas juntas. Para ficar bem destacada. Ó, elas são grandes. Então eu vou pegar um peso de água. Nesse caso aqui, é um peso de água prata, porque a minha base é prata. Deixa eu deixar de ladinho aqui para mostrar para vocês. Ó, então aqui eu fiz um peso de água. E ela tem um balão dentro. E eu amarrei somente o balão de dentro, tá? Então a dica sempre é colocar 2 balões. Aqui são balões de 11 para ficar bem pesado. E eu amarrar só o balão de dentro. Daí eu pego o balão de fora. Ó, e puxo bem. E agora eu vou prender os balões aqui. Porque esse peso de água eu vou colocar no meio da minha base. Que daí é onde que vai começar a dar garantia. Aí o que eu vou fazer? Tem as 2 estrelas. É que o espaço aqui é pequeno para tudo isso. Ó, tem as 2 estrelas. Eu vou vir aqui e vou medir. Eu vou colocar ela, ó, altura mais ou menos. Vou fazer a medida aqui. E agora eu vou amarrar aqui, ó. Essa é a minha medida. Vou amarrar, vou passar bastante aqui. Lembrando que eu não posso amarrar todos os meus foils junto. Porque se acontecer de soltarem, os foils têm que sair separados. Ó, vou cortar aqui o excesso. Então agora, gente, eu pego isso aqui. É isso que eu quero mostrar pra vocês. E vou colocar no meio da minha base. Vamos colocar aqui em cima, Leco. Quero mostrar pra eles. Tira o balão pra lá. Ó, vamos colocar aqui em cima que eu quero mostrar pra vocês como eu faço. Pra vocês verem que não tem segredo, gente. Vou colocar aqui de volta. A mesa tá legal assim, vou colocar mais pra trás. Ó. Aí, eu vou colocar aqui no meio. Tô vendo aqui, ó, eu vou colocar no meio o meu peso. Então aqui está o meu peso, ó. Eu não amarro, gente. Por que eu não amarro? Porque caso eu queira trocar de lugar, vou falar aqui com vocês assim, ó. Eu consigo trocar e também o peso já faz o peso da minha base. Isso é bem importante. Então eu já aproveito, porque o que eu faço? Eu levo tudo separado. Esses balões de gás, eu não vou levar junto já no meu buquê. Eu vou levar separado. O pessoal tá me vendo? Eu vou levar tudo separado dentro de saco e eu vou chegar no local e eu vou montar. Isso pra mim facilita bastante. E a dica que eu quero dar pra vocês é essa. Então eu tenho aqui. E agora vou colocar a outra. Vamos colocar pra frente agora. Vou colocar aqui no chão de volta. Ó, então eu vou colocar aqui. Aqui. Então eu vou amarrar o outro peso que eu fiz. Ó. Então tem um outro pezinho. Vou amarrar bem. E vou cortar o excesso aqui do fitilho. Ó. Tem amarradinho aqui. E agora eu vou cortar o excesso. Ó, já tem aqui a continuação. Ó. Então ficou 2 estrelas, ficou o buquê aqui. E agora eu vou colocar champanhe. Vocês vão me ajudar, o Leco vai me ajudar, pra gente ver onde a gente vai colocar champanhe. Então eu vou inflar esse balão aqui. Eu não vou colocar ele no gás, porque o gás já tem bastante informação no alto, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não carregar, né, todo o meu buquê. Então eu vou inflar ele na bombinha. Ó, tenho aqui a minha garrafa, vou continuar inflando até ficar bem cheinha. Ai, podia colocar aqui, ó. É, aqui, ó. Vamos prender aqui, ó. Aqui. Ó. Pessoal, ó, eu não vou deixar ela flutuando.
né? Como eu falei para vocês, para não ter muita informação, mas agora eu vou dar dica para vocês como deixar os números mais organizados, né? Então, eu vou prender entre um número e o outro para dar estabilidade, ok? Então, como eu vou prender direto na estrutura, ó, vou pegar o Durex, vou prender. Leco, vou precisar da tua ajuda aqui. O Leco tá fugindo, gente. Mas sozinho não dá pra fazer, que eu não consigo ver de frente. Ó, não consigo ver de frente, então fica mais difícil. Agora é o truque que eu quero passar pra vocês. Um deles, né? Segura aqui, Leco. Ó, vou voltar um pouquinho aqui pra trás. Agora eu vou usar essa fita aqui, que é uma fita super top pra colar. Então a gente usa bastante ela, principalmente para buquê max, né? Ó, então eu vou unir. Aqui estão vendo que ele está um pouquinho torto, então você tem que ter pontos de conexão para poder unir um ao outro. Ó, então eu vou colocar aqui embaixo. Aí vocês vão colocar e vão esfregar bastante. E aí eu venho e colo no número. Aqui, vai. Ó, coloquei aqui. Então tá colado aqui. E agora eu venho e coloco aqui também. Olha só. Já deu estabilidade para os números. Isso é bem importante. Agora, eu deixei já pronto aqui umas estrelinhas. Então essa estrelinha aqui, gente, também vai me dar alguns pontos de conexão. Então eu deixei uma para vocês ver como que é bem fácil. Ó, é uma estrelinha de 9 polegadas. Vou usar bombinha manual. E olha o legal dela, gente. Ela já vem a válvula. Então ela não precisa selar. Ó, então agora eu vou colocar uma estrelinha aqui. Ó, vou unir uma aqui e vou colocar aqui. Vou colocar uma estrelinha aqui para dar esses pontos de conexão. Então eu venho com a... Agora tudo eu vou estruturar com a fita. Essa fita aqui vai me dar garantia. E aí, como eu falei para vocês, eu levo tudo separado. Caso eu tenha, né, condições de montar no local, eu vou lá, levo e depois com a fita eu vou preenchendo. Aqui eu não vou engatar nada porque para dar essa separação. Então eu só vou vir e vou colocar na estrelinha na parte de trás. Ó, vou colocar uma estrelinha aqui. Mesmo que ela seja prata, gente, ela vai dar tipo um 3D. Então eu acho bem legal. Olha só que legal. Vou colocar um aqui. Aqui embaixo a gente vai fazer o orgânico, né? Ó, tudo eu coloco com a fita. Pessoal, já tem, né, o início do nosso... meio, na verdade, da nossa estrutura. Você tem que pensar que esse buquê max, ele vai ser para fotos. Então você tem que pensar que a pessoa vai ficar aqui de lado, e aí vai aparecer o 2021, ou ela pode ficar aqui no início, né? Ou muitas vezes ela pode fazer um braço aberto e aí aparecer o 2021. E tudo vocês vão pensar onde vai ser instalado, né? Então eu já sei para onde vai essa estrutura, então eu tenho que pensar no ambiente, ok? Mas eu acho que tá ficando bem legal, né? Bem legal. Pessoal, é o seguinte, aqui, como eu sabia que eu ia colocar 2 em cada ponta, né? Um em cada ponta, eu fiz mais um para colocar no meio. Então no meio vocês vão só vir e vão encaixar o peso para dar estabilidade. Então eu venho aqui,
Ó, vou colocar no meio só para dar estabilidade, para quando eu for colocar no local não ter problema nenhum. Então agora eu vou vir colocar o orgânico. Então eu vou pegar o elástico, da forma que eu já expliquei para vocês, mas repetindo, então eu uso o elástico. Eu sempre venho aqui e abraço o balão menor, né? Ó, abraço o menor e vou vir agora, eu vou encaixar. Então eu vou encaixar em alguns pontos. Ó, eu vou colocar nos pontos aqui para poder dar esse acabamento. Ó, venho aqui, pego o balão menor e agora eu vou abraçar o outro. Pessoal, ó, sempre abraço o balão menor. Tem quantos aí? Tem mais dois, daqui a pouco tá no meio. Ali, né? Aqui? Deixa eu ver de frente. Certo. Então aqui é só para vocês entenderem como que eu faço orgânico. Porém, eu poderia vir colocar mais um aqui, mais um outro aqui. E aí vocês vão preenchendo da forma que vocês acham que fique adequado para o trabalho de vocês. Também na parte de trás, vocês podem vir e colocar também orgânico. Pode usar uns balões 16 para dar esse volume que precisa. E assim vocês vão complementando o trabalho, né, da base. E lembrando que o fato de vocês fazerem a base alternada, ele vai dar estabilidade. É isso que a gente precisa. Ter estabilidade para poder vir e complementando com os balões de 16, balões de 9 e assim por diante, ok? Pessoalmente aqui tá bem legal mesmo. Deixa eu virar um aqui. Ó. Finalizamos. Cansei. Cansei, mas é legal. A Daniela perguntou o preço sugerido de venda desse buquê. Dani, respondendo no geral, assim, eu não fiz o custo dele, né? Porque eu fiz agora e a gente não sabe quanto que a gente investiria. Porém, no Telegram a gente vai estar passando o valor para vocês, tá? Então acompanhe lá no Telegram que a gente vai estar dando essa informação. Porém, da mesma forma que eu fiz no Natal, que eu coloquei o catálogo de Natal com nossos valores, eu sempre falei bastante dessa questão na quinta-feira. O preço é muito de cada um, porque tem que ver o custo fixo de vocês, o custo variáveis, enfim, são várias, né, situações que tem que ser levada para poder chegar num preço final. Então, quem puder guardar um pouquinho, a gente vai estar passando o preço essa semana ainda no Telegram, que daí fica mais fácil vocês terem uma noção. A Adriana está falando assim, ó, quanto ao peso de água, não seria melhor prender com 260 para não correr o risco de cair da base? Caso vocês for ter que transportar, no caso, já com peso de água, aí vocês podem vir até mesmo passar o próprio bico do balão no nylon ou pegar um 260 e prender bem. Nesse caso, quando eu coloco no local, só é o suficiente. Claro que aí vocês vão ter que avaliar se o lugar tem muitas crianças que vão lá mexer. E aí vocês, quanto mais prender, melhor. Então é a dica bem legal da Adriana. Quanto mais vocês deixar bem preso em tudo, é melhor. Porém, nunca tive problema. Vai da questão da experiência de vocês. Estou perguntando aqui se pode colocar na rua. Eu sempre falo, trabalhos na rua, ou na grama, ou em calçada,
corre o risco sempre de estourar, porque o chão vai estar quente, ou no próximo, se for no asfalto, pior ainda, né? Se for na grama, pode estourar, porque pode ter alguma coisa na grama, enfim. O que eu aconselho? Uma dica sempre é forrar o chão com plástico transparente ou um tecido que seja da cor da base. Tipo, aqui eu usei o prata como uma cor predominante. Então, poderia colocar um tecido prata e aí colocar ele em cima. Mas corre o risco. O que eu já fiz, porque eu precisava, era um trabalho muito, um buquê max que era Miguel, né? Era Miguel, então era bastante palavras. Eu coloquei um cano de alumínio no meio. Da mesma forma que a gente coloca o cano na questão de deixar ele de pé, eu coloquei no meio. E aí me deu estabilidade. O que eu não aconselho vocês de jeito nenhum é colocar bases no buquê max, né? Por quê? Porque você não sabe como que vai ser o contexto da festa. Se uma criança ou até mesmo um adulto vir e começar a pisar para poder estourar no final da festa, ele pode vir com o pé bem na base e se a base for uma base pontuda, enfim, ela pode machucar. Então tem que tomar esse cuidado. O cano de alumínio não vai ter problema, porque você vai ter ele para poder deixar ele bem firme e você conseguir colocar mais peso de água amarrado até mesmo nele, porque se a pessoa pisar no cano de alumínio, ele vai estar deitado, não vai acontecer de se machucar, né? Corre menos risco de se machucar do que uma base com um cano de pé. A Eliane está perguntando assim, se não tiver o gás hélio, o que você sugere para deixar o balão em pé? Então, daí é uma outra forma de fazer buquê max, né? Isso aqui a gente explicou como usar com gás hélio. Eu vou trazer essa aula para vocês. O que acontece? Vocês vão ter que usar muita balão bond, que é a fita, né? Para poder deixar os balões todos presos um ao outro para fazer aquele buquê que não tem gás hélio. Mas isso é uma aula que eu tenho que explicar para vocês passo a passo, porque é bastante técnicas. A Adriana está colocando aqui que um buquê max, ele sempre tem que ter informações na parte de cima. Se não colocar, está errado? Não. O buquê max, na verdade, é uma forma de a gente chamar um arranjo max, porque ele se torna grande, né? Então a gente acabou colocando esse nome, buquê max. E aí, nesse caso, a gente usa bastante gás hélio, porque está super em alta o gás hélio. Então a gente quer usar o gás hélio, até porque o cliente gosta e a gente quer vender. Mas se não tiver, só vamos supor 2021, e não tiver os balões de gás, só champanhe ali, tá certo. Então eu sempre falo na minha aula, não existe o certo ou errado. O importante é fazer e fazer bonito. A Camila Damas, esse seria um buquê para delivery ou para fazer no local da festa? Como seria o deslocamento se for delivery? Então, quando é algo grande, eu não vou falar para o meu cliente que tem que vir buscar, porque não vai caber no carro dele. Eu aconselho sempre vocês perguntar para o cliente de vocês se é na cidade de vocês. Se for, vocês já colocam dentro do orçamento para vocês entregar. Daí eu levo sempre separado, tipo assim, os balões de gás aqui eu levaria dentro de um saco, o outro eu levaria dentro de outro saco, e o 2021, como nós temos um carro que comporta, né, e aí você tem que pensar tudo nessa questão, eu já levaria pronto. Caso for um nome maior ou uma quantidade maior, daí eu já levo todos os balões inflados e aí na hora lá eu chego e monto. Então tudo isso tem que ser analisado antes. Para colocar na piscina, precisa de algo específico? Então, piscina é bem complicado, gente. Eu poderia passar várias dicas para vocês aqui, porém eu vou fazer uma live na piscina, prometo. E aí lá a gente vai dar todas as dicas. Porém, piscina, gente, sempre faça uma visita técnica, né? Vocês vão no local ver. Uma das dicas que a gente vai dar para vocês sempre é usar o argila. Eu gosto muito, porque a argila ela afunda, então ela não fica boiando. E aí vocês conseguem ter contrapeso. O importante é ter contrapeso. Uma outra forma de usar também peso na água é aqueles bolachas que eles chamam de academia. Então, porque ele é pesado e ele vai afundar. O que eu não aconselho é usar tijolo, pedra, porque pode acontecer de sujar a água e aí isso é bem complicado. E também coisas pontiagudas, tá? Porque você não sabe como vai ser o final da festa se no caso, os convidados vão se jogar na piscina. Então tem que tomar muito cuidado. Uma pergunta bem importante da Adriana. A Adriana
Tá perguntando assim, eu vou fazer uma manhã que é para levar para uma outra cidade com altitude com altitude, né? Que é, no caso, ela vai subir praticamente a serra. Ela tá perguntando se ela infla os balões de gás lá. Corre o risco de estourar subindo a serra? Então, isso é bem relativo. Já aconteceu de cliente meu, nós estamos próximo de Curitiba, então Curitiba tem que subir a serra, né? Teve cliente meu que pegou o balão aqui, balão de coração para fazer making off, e aí colocou no porta-malas, dentro do saco. Quando chegou lá, o balão estava murcho. E aí teve outros clientes que já estourou o balão. Então, isso é meio relativo. O que eu aconselho, se você tiver condições de inflar o balão de gás lá, infla lá para não correr o risco, tá? Alguém perguntou sobre trabalhar dia 31. Eu acho que a pergunta era algo assim, ó, para trabalhar no dia 31 é mais caro? Então, tudo é bem relativo, né, gente? É claro que o dia 31 é uma data importante assim para todo mundo, porque é final de ano. Eu sempre trabalhei no dia 31, então assim, eu penso da seguinte forma, né? Eu prefiro trabalhar no dia 31, ganhar dinheiro e ter dinheiro no decorrer da semana ali para gastar, e no caso a loja para se manter, do que não ter. Então assim, é claro que você vai, como posso explicar? Não que você vai cobrar mais caro ou vai subfaturar o teu trabalho. Você vai cobrar o justo, né, para aquele trabalho. Porque às vezes você vai precisar ter mais pessoas na tua empresa, então as pessoas que vocês vão ter que contratar ou o próprio funcionário vão ter que pagar hora extra. Então isso tem que levar em consideração, né? Eu tive algumas situações bem legais assim do dia 31. Lá muitos anos atrás, né? Há mais de 15 anos atrás, eu já tinha pegado férias na semana do Natal e fui pra praia. Falei, não tenho nada programado pro dia 31, então eu vou curtir a praia. No dia 27, 28, uma cliente me liga na minha cidade, Joinville, querendo balão pro dia 31. Aí eu peguei e pensei, tem o custo da minha ida, tinha os funcionários, tinha os freelancers. Primeiro eu fiz todo um levantamento para ver se eu podia atender ela. Liguei na loja para ver se tinha os balões, na época não tinha loja, então eu tive que comprar. E aí eu montei o orçamento e mandei para ela. Ela aprovou. Então eu vim, montei no dia 31 para ela, fiz toda a decoração de piscina, painel, deixei a casa dela toda linda e aí voltei para a praia. E aí eu ganhei, né? Eu ganhei, meus freelancers ganharam e todo mundo saiu feliz. Teve uma outra situação que eu estava nos Estados Unidos com Dante Long e eu era lá inverno, né? No dia 31. A partir de novembro, ali dezembro, já começa a nevar. E aí era o dia 31, eu estava gripado, porém tinha um trabalho com Dante Long e eu não ia deixar ele na mão. Fomos montar o trabalho num hotel. Eu gripado, gente, passando mal. Eu lá inflando balão, montando balão, feliz da vida. Depois tomei os remédios que precisava para a gripe. E aí à noite curtimos, né, o dia 31 pro dia 1º, foi lindo, maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Então, meu muito obrigado, gratidão. Tchau!